Descubra a incrível transformação da Rainha da Neve, uma jornada emocionante e tocante. Em Vila Fria, onde a beleza natural se entrelaça com a simplicidade dos costumes, Ana sempre foi vista como a Rainha da Neve. Com seus longos cabelos lisos e um olhar distante, ela se destacava na multidão. Mas por trás da aparência elegante, havia um coração que pulsava em descompasso com o mundo à sua volta. Crescendo sob o amor inabalável de um pedreiro e uma costureira, Ana se sentia aprisionada pela pressão das expectativas. O amor de sua família era imenso, mas ela sonhava em brilhar sob os holofotes da fama. Sua busca insaciável por status a afastou dos laços que sempre foram fundamentais em sua vida e na vida daquela pequena cidade. Assim, enquanto seu pai trabalhava arduamente, enfrentando o peso das paredes que ergueram a casa, e sua mãe passava horas costurando para ajudar nas despesas, Ana flutuava em eventos sociais, cercada por colegas que se importavam apenas com aparências. O calor do lar que um dia foi seu refúgio se evaporava, e a frieza a envolvia como um manto. Mas a vida, com suas estranhas reviravoltas, tinha planos muito maiores para ela. Certa manhã, o sol brilhava intenso, mas no coração de Ana tudo parecia desbotado. Uma notícia horrível chegou: seu pai havia sofrido um acidente no trabalho. As paredes da sua realidade desabaram ao ouvir o som estrondoso que ecoava em sua mente. O sustento da família agora estava fragilizado, e a esperança começou a se misturar ao desespero. O que deveria ser um momento de união, onde todos se uniriam como um forte, parecia se transformar em uma crise, e o abismo entre ela e seus pais aumentava a cada dia. Enquanto isso, a cidade enfrentava seu próprio desespero. Durante uma reunião comunitária, Ana, sentada ao fundo, assistiu perplexa a um grupo de vizinhos se mobilizando para ajudar as famílias em dificuldade. As vozes, antes desconhecidas para ela, ressoavam com força. A indignação começou a tomar conta do seu peito, e lágrimas ameaçaram escapar. Ela nunca havia percebido a luta enfrentada por aqueles que a cercavam. A visão do que fora seu mundo de desprezo se tornou um espelho de suas próprias ações egoístas. Como pude ser tão cega? Pensou, sentindo o peso das lágrimas em seus olhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A revelação foi um divisor de águas. Ana sentia seu coração apertar. Todos os momentos de amor que uma vez desfrutou ao lado de sua família invadiram sua mente. O cheiro do café fresco na mesa, as risadas, as brigas bobas, tudo isso era uma lembrança da beleza que cercava sua verdadeira vida. O arranhão em seu orgulho começou a cicatrizar com cada batida de seu coração. A mudança que tanto procurava não poderia ser encontrada em um palco, e sim dentro dela mesma, nas pequenas ações que poderiam significar muito. Mas ainda restava dúvida: seria possível reconstruir os laços que destruíra? A inquietude se apoderava dela, enquanto o futuro a observava, esperando uma resposta. Ana acordou no dia seguinte com o peito agitado. A luz do sol entrava pela janela, mas seu brilho não conseguia aquecer o frio que a invadia. Ela olhou para o espelho e se deu conta de que a Rainha da Neve que todos admiravam estava derretendo. A imagem refletida não era mais a de uma jovem confiante, mas de alguém perdida, em busca de um sentido. A ideia de procurar seu pai no hospital a fez hesitar. As lembranças da infância, quando seu pai contava histórias e a abraçava, queimavam como uma flecha em seu coração. Fazia tanto tempo que não falavam de forma verdadeira. Não podia mais deixar que a vergonha da sua atitude a paralisasse. Rococó de pensamentos fervilhava em sua mente, mas a determinação nasceu ali, naquele momento. Vestiu-se rapidamente, pegou sua bolsa e saiu de casa. Na rua, o vento acariciou seu rosto enquanto ela caminhava, e a cidade parecia agitada, pulsando com alguma forma de vida que ela havia ignorado até então. As pessoas andavam apressadas, mas, ao invés de serem meros rostos desconhecidos, Ana agora via almas vivendo seus próprios dramas. E, pela primeira vez, ela desejou ser parte da vida coletiva da vila. Ao chegar ao hospital, seu coração disparou. O cheiro de álcool e a agitação dos enfermeiros lhe causaram um misto de ansiedades. Ela hesitou na porta do quarto do pai. As vozes ecoavam dentro da sala. Com um empurrão leve, entrou e se deparou com sua mãe, que segurava a mão do pai, os olhos cheios de lágrimas. Quando a mãe a viu, seu semblante se iluminou com um brilho de esperança. Ana, você veio.
A mãe se levantou, abraçando a filha. O calor do amor que transparecia foi um bálsamo em meio ao desespero. Ana olhou para o pai, que estava em um leito de hospital, mas ainda lutava com tudo que tinha. Ele a encarou, e uma série de emoções passaram pelo olhar dele: amor, preocupação e também uma pitada de decepção. Oi, pai. A voz de Ana saiu baixa, mas as palavras carregavam mais peso do que 1000 declarações. A fraqueza das suas ações recentes despiu-se ali, entre eles, e ela começou a entender que a vulnerabilidade poderia ser mais forte que a aparência. Você sempre foi forte, meu amor, ele resmungou, forçando um sorriso. A vida é difícil, mas seu coração sempre esteve no lugar certo. As palavras dele a tocaram profundamente, e uma vontade de se redimir crescia dentro dela, como um broto que rompe a terra. Ana se sentou ao lado da cama, segurou a mão do pai, e ao seu redor, as memórias começaram a desfilar. Risadas, histórias, momentos que definiram sua infância. Pai, eu ainda não sei como posso consertar tudo, mas quero tentar. Quero estar aqui para vocês. Enquanto a essência do amor familiar se acendia outra vez, Ana sentiu o peso do seu egoísmo derreter. Era a hora de agir. Ela se virou para a mãe e disse: vamos fazer algo pela nossa comunidade. Podemos ajudar. Precisamos. No entanto, mesmo sentindo essa nova chama em seu interior, uma pergunta pairava no ar: as pessoas aceitariam de volta? Poderia realmente se redimir e reconstruir aqueles laços? E, com esse pensamento, Ana se via diante do que parecia ser um novo desvio em sua jornada. Afinal, a mudança não apenas manifestaria em seu ser, mas em cada escolha que ela estava prestes a fazer. O que ela não sabia era que a cidade, assim como seu coração, também se preparava para uma transformação inesperada. A determinação de Ana ecoava em suas veias enquanto ela e sua mãe deixavam o hospital. O sol refletia em seus rostos, mas a jornada para fora do medo ainda parecia escura. Cada passo que davam revelava um caminho que, até então, Ana evitara trilhar. As imagens do pai e da mãe unidos a seu lado pulsavam em sua mente, como um chamado insistente para honrar a família com ações concretas. Você realmente quer fazer isso? A voz da mãe quebrava o silêncio. Ana olhou para ela, vislumbrando a expectativa e a apreensão em seu olhar. Sim. O tempo que perdi com vocês não pode se repetir, mas posso usar isso para mudar o que está ao nosso redor. A resposta brotou sincera, como uma promessa feita diante de um altar. A certeza em seu tom fez com que a mãe sorrisse, e Ana sentiu que as paredes frias que a isolavam lentamente começavam a derreter. Decidiram primeiramente passar na pequena praça da cidade. O que deveriam fazer ali tão rápido? O movimento das pessoas, os sorrisos trocados e o barulho dos vendedores de doce criavam uma atmosfera vibrante. Mas, para Ana, era um lembrete do passado que a carregava para longe, como uma maré que afetava tudo ao seu redor. Jonas, um amigo da infância, estava sentado em um banco, lendo um livro. Seu olhar se iluminou ao vê-la se aproximando. Ana, você voltou. Ele se levantou, mas a alegria em seu rosto rapidamente se transformou em dúvida. Como você está? Eu estou tentando me encontrar novamente. Queria ajudar aqui na comunidade. A sinceridade cortava a distância que havia se estabelecido entre eles. A expressão de Jonas mudou. Aqui precisa de alguém que cuide da feira, ajude os moradores a se conhecerem melhor, faça atividades nas escolas. Todos estão muito ocupados com seus problemas. Você pode fazer a diferença, Ana. As palavras dele acenderam uma centelha dentro dela. Ana olhou ao redor e, pela primeira vez, viu a vida daquelas pessoas como sua própria vida. Uma realização inquietante a invadiu. A cidade não só precisava dela, mas também precisava que ela fosse quem realmente era. Ana e sua mãe se reuniram com outros moradores na praça, sugerindo formas de ajudar. A conversa fluiu, ideias fervilharam e, aos poucos, um plano começou a tomar forma. Ana se sentiu à vontade, uma energia vibrante permitiu que ela falasse abertamente sobre suas visões, e a plateia ouvia com atenção. Entretanto, havia uma sombra que pairava. Mesmo com o calor daquele reencontro, Ana sentia um friozinho na barriga. E se as pessoas não acreditassem nela? E se a rejeição voltasse, transformando sua luta em mais dor? Nesse momento de insegurança, a voz de sua mãe a alcançou com um abraço apertado. Ana, você nunca esteve sozinha. Estamos juntas nessa. Com a renovação de esperanças em seu coração, Ana se despediu de Jonas e da praça, pronta para iniciar sua nova missão. Porém, ao voltar para casa, percebeu que a transformação que buscava não seria apenas externa. Ali, no caminho, uma figura familiar surgia à distância.
Era Letícia, uma antiga colega que havia sido sua melhor amiga antes de tudo desmoronar. O olhar de Letícia trouxe lembranças ácidas ao coração de Ana. No fundo, sabia que, para completar sua jornada, precisava confrontar aquelas feridas do passado. Poderia aquela reconciliação se dar da mesma forma, ou seria mais um motivo para se esconder? Um novo desafio a aguardava à sua porta. E com o peito acelerado, Ana se preparou para um reencontro que prometia marcar sua vida uma vez mais. O caminho estava começando a se desenhar, mas a interseção mais complicada estava prestes a se apresentar. Ana parou, sentindo seu coração pulsar forte no peito. O tempo parecia ter congelado enquanto observava Letícia se aproximar. A imagem da amiga perdida em memórias de risadas e conversas profundas era misturada a um mar de sentimentos complicados. O sorriso de Letícia era familiar, mas havia uma fragilidade no ar. Oi, Ana, quanto tempo? Letícia começou, hesitante. Oi, Letícia, Ana respondeu, a voz quase falhando. Eu não esperava te ver aqui. Um silêncio se instalou entre elas, carregado de lembranças e palavras não ditas. O passado pesava como uma nuvem densa. Ana forçou um sorriso, tentando quebrar a tensão. Eu voltei para ajudar a comunidade. Letícia arqueou uma sobrancelha, seus olhos brilhando com um misto de curiosidade e preocupação. É ótimo saber. Todo mundo precisa de alguém que se importe. Mas e você? Como está realmente? Ana sentiu um aperto no estômago. A pergunta era uma abertura e, ao mesmo tempo, um salto para o desconhecido. Estou tentando me reconstruir. Aí, muita coisa aconteceu e eu estava perdida. Agora estou apenas tentando fazer algo mais significativo. A face de Letícia se suavizou, e Ana viu um lampejo de reconhecimento. Eu entendo. Todos nós enfrentamos nossas batalhas, Ana. Eu também. Sim, mas você não sabe. Eu me afastei de você quando mais precisei. E isso me machuca, Ana confessou, a voz se quebrando em meio à vulnerabilidade. Acho que todas nós sofremos com isso. A vida não foi fácil, e acabamos seguindo caminhos diferentes, Letícia disse, tristeza flutuando em sua voz. Mas não precisamos nos culpar mais. Podemos começar de novo? A proposta de Letícia era um raio de luz em meio à escuridão que pairava sobre Ana. A ideia de reconciliação soava atraente, mas também aterrorizante. Você realmente estaria disposta a tentar? Claro. Podemos ajudar-nos e ajudar a cidade. Por que não? Letícia sorriu com entusiasmo. Naquele momento, Ana viu uma porta se abrir. O calor de uma nova amizade poderia ser um bálsamo para as feridas antigas. Ouvindo as risadas de crianças ao longe e o lamento dos vendedores, Ana se lembrou da feira que Jonas mencionara. Podemos começar com a feira, talvez, trabalhar juntas, reaprendendo a confiar uma na outra. Ou até mesmo organizar algo para as crianças. Todos na cidade podem se beneficiar, Letícia sugeriu, os olhos brilhando de esperança. Ana sentiu uma onda de coragem preencher seu ser. Cada passo que davam juntas era uma forma de cura, uma pequena vitória sobre o passado. O medo de rejeição começou a se dissipar, substituído por uma sensação de propósito. Mas quando Ana ia responder, seu celular vibrou no bolso. Ela olhou e viu o nome de Jonas na tela. Uma mensagem simples, mas pesada. Estou ouvindo comentários sobre você. Algumas pessoas ainda não confiam. Você está preparada para isso? O sorriso de Ana vacilou. A incerteza a cercava de novo. A voz de Letícia, solidária e encorajadora, flutuava em seus ouvidos, mas a dúvida apertava como uma mão fria. Seria mesmo possível começar um novo capítulo, manter essa nova amizade e ainda conquistar a confiança da comunidade? Ana sabia que o caminho seria longo e tortuoso, e o desafio apenas começara. Com o coração batendo forte, ela respondeu a Letícia. Vamos fazer isso juntas, mas ainda temos desafios pela frente. O que você acha de organizar um evento comunitário, um verdadeiro recomeço? Letícia concordou, e ambas sabiam que, independentemente do que viesse, elas não enfrentariam sozinhas. O que ninguém esperava era que esse evento se tornaria o ponto de virada para um confronto muito maior. Mas, no fundo, Ana sentia que o passado ainda observava, preparando-se para fazer sua última jogada. O reencontro com Letícia era apenas o começo de uma batalha que testaria sua nova coragem. O próximo ato estava prestes a se desenrolar, e Ana não tinha certeza se estava pronta. Ana e Letícia tinham decidido que o evento na feira seria o primeiro passo para retomar a confiança na comunidade.
Nos dias que se seguiram, as duas se encontraram com frequência, traçando planos e discutindo como poderiam atrair as pessoas. As conversas fluíam, e a energia positiva entre elas crescia, mas Ana sentia um peso crescente no coração. Certa manhã, enquanto organizavam cartazes coloridos, Letícia fez uma pausa. Ana, você notou como algumas pessoas parecem ainda te olhar de lado? Como se você fosse um estranho na própria cidade. Uma tensão brotou no peito de Ana. Sim, eu sinto isso. E não posso culpá-las. Eu desapareci sem aviso para muitas pessoas. Isso pode parecer traição. Letícia tocou seu braço de forma solidária e, por um momento, Ana esqueceu o peso da culpa. Mas você está de volta. Isso é o que importa. E com você aqui, a comunidade pode se reerguer, ela disse, seu entusiasmo iluminando o ambiente. Mas Ana sabia que cada palavra de encorajamento era um desafio disfarçado. Seria mesmo possível reaver a confiança e, ao mesmo tempo, enfrentar os fantasmas do passado? Os dias se transformaram em semanas cheias de esforço e, com isso, uma nova esperança começou a fluir entre os comerciantes da feira. As crianças correram em torno delas, animadas com os planos. As risadas soavam como música, e Ana não conseguia esconder um leve sorriso. Mas à medida que a data do evento se aproximava, uma sombra de ansiedade seguia. Na noite anterior ao grande dia, Ana decidiu dar um passeio pela cidade para aliviar a mente. As luzes da feira piscavam ao longe, e enquanto caminhava, percebeu alguns rostos conhecidos, antigos amigos, que ainda lembravam daquela Ana perdida e distante. O olhar deles a fazia sentir-se como se estivesse em um filme em que todos conheciam seu papel, menos ela. Em um dos bancos da praça, encontrou Maria, uma conhecida que costumava passar horas conversando com Ana. Oi, Ana. Que bom te ver por aqui novamente, disse Maria, com um sorriso hesitante. Como você está? Tentando disfarçar a vulnerabilidade, Ana respondeu, estou tentando ajudar com o evento na feira. Quer participar? Vamos trazer as crianças para brincarem. Maria hesitou por um instante, depois olhou para o chão, como se estivesse pensando em algo profundo. Ana, eu quero te apoiar, mas as coisas mudaram. Algumas pessoas ainda se lembram do que aconteceu. Elas têm receio. Aquelas palavras dispararam um nó na garganta de Ana. Um misto de vergonha e raiva nadava dentro dela. Eu sei que cometi erros, estou tentando fazer as coisas certas agora. Eu espero que sim, Maria respondeu, com um olhar que transmitia dúvida. Foi um momento difícil. Cada palavra parecia um lembrete do que havia perdido. Ana, no entanto, respirou fundo. Amanhã seria um novo começo. Mas a semente da insegurança já havia sido plantada. O coração batia frenético, misturando esperança e medo. O que aconteceria se tudo desse errado? De volta a casa, Ana sentou-se com o celular na mão, pensando na mensagem de Jonas. Ele tinha razão, a desconfiança estava enraizada. Mas e se esse evento não fosse apenas uma forma de reconquistar os outros? E se fosse a chance de observar até onde poderia ir com sua coragem renovada? Quando a manhã finalmente chegou, Ana estava no centro da feira, cercada por risos de crianças e as vozes animadas dos vendedores. Porém, uma presença inesperada fez seu coração descompassar. Do outro lado, um grupo formado por alguns dos que haviam sido seus amigos na infância se aproximou. Eles pareciam hesitantes. O que acontecerá agora? Será que elas a aceitariam de volta? O evento, que deveria ser um marco de nova amizade, poderia se transformar em um desafio para a aceitação? Ana sabia que o momento da verdade estava prestes a chegar. Ana respirou fundo, tentando reunir coragem quando os rostos conhecidos chegaram mais perto. Ela podia sentir o olhar de todos, como se cada um deles estivesse pesando o que fazer a seguir. A atmosfera estava repleta de expectativa e um leve zumbido de murmúrios se espalhava pela multidão. Uma mulher de cabelos cacheados na frente do grupo era Beatriz, sua melhor amiga de infância. Ana se lembrava das tardes passadas juntas, jogando bola na praça e sonhando com o futuro. O coração de Ana disparou ao ver Beatriz, e sua mente lutava entre a nostalgia e o medo. Finalmente, Beatriz se adiantou. Oi, Ana. Saudade na voz dela apertou o peito de Ana de uma forma doce e dolorosa. Oi, Bia. Estou tão feliz de te ver, respondeu Ana, forçando um sorriso. Mas a resposta de Beatriz não foi exatamente como esperava. Você também, mas as coisas mudaram, sabe? O silêncio ficou ensurdecedor. Ana sabia que a frase carregava décadas de história, e agora parecia um abismo entre elas. Embora o passado as ligasse, naquele momento, parecia que Beatriz estava na defensiva. Ana procurou palavras, mas o medo da rejeição a paralisou.
Letícia percebeu a tensão e, escolhendo a sinceridade em vez do otimismo, falou. Ana está de volta e está aqui para ajudar. Vocês lembram dos nossos sonhos, não é? Vamos resgatar isso. A reação do grupo não foi imediata. Algumas pessoas assentiram, mas muitos ainda olhavam com desconfiança. Ana notou os rostos fechados e as expressões de desconforto. Cada segundo que passava se arrastava e a apreensão crescia. Eu sei que algumas de vocês têm dúvidas. Ana tomou coragem e se adiantou, com a voz tremendo um pouco. Eu não sou mais a mesma pessoa que desapareceu. Estou aqui para reconquistar a confiança de vocês, e mais importante, a confiança de mim mesma. Eu quero fazer parte disso, fazer parte da nossa comunidade de novo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma criança, provavelmente filha de um dos vendedores, correu até ela e puxou sua blusa. Você vai ficar com a gente, né? Promete que vai brincar? Sua inocência e alegria quebraram a tensão, e um sorriso involuntário brotou nos lábios de Ana. Claro! Respondeu ela, agachando-se para ficar na altura da menina. A expressão dela era cheia de esperança e confiança, como uma luz que brilhou no meio da confusão. O grupo de amigos, vendo aquela interação, começou a baixar a guarda. Beatriz fez um movimento em direção a Ana, seus olhos agora mais suaves. Se você realmente está disposta a mudar, então precisamos conversar. Esse lugar precisa de você. Ana esfregou as mãos suadas nas calças, assustada, mas ao mesmo tempo aliviada. Eu estou disposta, eu quero, com todo o meu coração. O clima começou a mudar. Os olhares que antes eram de desconfiança agora estavam repletos de curiosidade. As conversas ao redor começaram a fluir, os sorrisos compartilham esperança e a vida na feira parecia renascer. O evento estava prestes a decolar, e Ana estava no centro de tudo isso. Enquanto olhava a movimentação ao seu redor, um sentimento de pertencimento começou a crescer. Porém, a mente de Ana logo se lembraria do maior desafio que ainda esperava. Algo em sua história ainda precisaria ser enfrentado. No meio da animação, um grito cortou o ar. Ana! Era uma voz familiar e ao mesmo tempo temida. O mundo parou um instante, e todos os olhares se voltaram para a entrada da feira. Uma figura conhecida, ligada ao seu passado e ao seu afastamento, se aproximava. O que viria a seguir? Ana virou-se lentamente, o coração acelerado. A figura que se aproximava pertencia a Ricardo, seu irmão mais velho. Não o via desde o dia em que decidirá se afastar de tudo o que conhecia. A tensão na atmosfera era palpável, a lembrança do passado deles a envolveu como uma niebla fria. Ricardo! A voz de Ana saiu mais como um sussurro, como se dissesse a própria palavra em voz alta fizesse mais real. Ele parou alguns passos à frente, seu olhar fixo na irmã, e ali, no rosto dele, Ana viu uma mistura de orgulho e dor. Você voltou. Ele disse, a voz firme, mas os olhos denunciavam a agitação. Um silêncio pesado caiu entre os dois. As memórias atacaram Ana como ondas quebrando na praia. Ele sendo seu protetor quando eram crianças, as brigas entre eles, os abraços reconfortantes. Mas havia um espaço entre eles, um abismo criado por escolhas, mágoas e palavras não ditas. Por que você voltou agora? Ele parecia estar tentando se manter firme, mas o tremor na voz estava ali, quase imperceptível. Foi como se um soco no estômago a atingisse. Ana não tinha uma resposta clara. A urgência de fazer parte de algo novo, algo que a fizesse se sentir viva, era forte. Eu não sei. Só sei que sinto que preciso fazer isso. Para mim e para nós. No entanto, as palavras dela não pareciam satisfazê-lo. Ele cruzou os braços e olhou para o chão, perdido. Fugir do que está acontecendo não vai resolver as coisas. As pessoas aqui não esqueceram o que aconteceu. Essa lembrança a feriu. Ana sabia que sua ausência causará um vazio, mas a vontade de reescrever sua história a impulsionava. Eu quero consertar as coisas, Ricardo. Quero trazer de volta o que perdemos. A multidão em volta começou a murmurar, intrigada com os irmãos sendo o centro de toda aquela troca intensa. Beatriz, que estava ao lado, assistia a cena com um olhar fixo. Finalmente, ela não aguentou mais o silêncio. Ricardo, o passado é doloroso, sim, mas precisamos de esperança. Todos precisamos dela. Ana notou que alguns rostos mostravam compreensão. Muitos ainda estavam divididos, mas havia uma centelha de empatia. O murmúrio na multidão cresceu, e as vozes de apoio começaram a surgir, um encorajamento tímido que parecia reverberar entre os conhecidos. Lutar pelo futuro é mais importante.
exclamou Letícia, tentando unir aquele momento frágil. Mesmo que seja difícil, nós podemos fazer isso juntos. Ricardo parecia lutar internamente, a expressão dele se dividindo entre a raiva e a esperança. Ele ainda não havia relaxado a postura endurecida, mas Ana percebeu que havia uma pequena abertura. Analisando, Ana respirou fundo, decidida a ir além. A gente não precisa enfrentar isso sozinha. Eu não vim para tirar algo de vocês, mas para somar. O que posso fazer para ajudar? Agora era a vez dela abrir seu coração. Ela viu a luz da dúvida nos olhos de Ricardo se dissipar lentamente. Ele olhou para os amigos, procurando a coragem que precisava. Então vamos nos dar uma chance só essa vez, disse ele, a voz fraquejando. Mas você precisa entender que ainda estamos furiosos e machucados, Ana. A cada palavra, o sentimento de pertencimento pulsava mais forte dentro de Ana. Eu prometo, vou fazer o possível para reconquistar cada um de vocês. Uma nova onda de murmúrios e aplausos surgiu, a leveza começava a tomar conta do ambiente novamente, mas um elemento permanecia pesando como uma nuvem em suas cabeças. A certeza de que novos desafios estavam por vir. E no meio daquela transformação emocional, um telefone tocou. Um aviso urgente que cortou o ar. Ana, é para você! Gritou um dos vendedores, segurando um celular com o rosto preocupado. O que está acontecendo agora? O temor engoliu a esperança momentaneamente. Ana não sabia se estava pronta para encarar mais uma verdade, mas a vida sempre traz surpresas e esta poderia ser a maior de todas. Ana estendeu a mão e pegou o celular, o coração batendo descompassado. A voz do outro lado da linha era familiar, mas ao mesmo tempo tão distante. Era a mãe. Mesmo a conexão instantânea não conseguia suavizar a preocupação que envolvia cada sílaba. Oi, Ana. É urgente. Tem algo que você precisa saber. A fraqueza na voz dela fez pensar no pior. Já havia tempo que sua mãe não se comunicava assim, e a insegurança fez seu estômago revirar. Olhou para Ricardo, que a observava com um misto de compaixão e ansiedade, como se estivesse prestes a mergulhar em um mar de más notícias. Mãe, o que aconteceu? Ana forçou a voz a sair firme, mas não conseguiu esconder o nervosismo. É sobre o papai. Ele teve um acidente. As palavras ecoaram na cabeça de Ana, como um golpe que a derrubou. Seu mundo, que finalmente começava a se reerguer, desabou novamente. Acidente? Ele está bem? A mãe hesitou. Ele está no hospital. Os médicos estão dizendo que é grave. Era como se o chão se abrisse sob os pés dela. Todos os sentimentos bons que havia construído com o retorno desmoronaram em frações de segundo. Um caos interno tomou conta. Lembranças do pai, carinhos e risadas, invadiram sua mente enquanto lágrimas de desespero começavam a escorregar por seu rosto. Eu vou para aí, agora. Ana disse, decidida. Mas Ana, a viagem. No que foi que aconteceu? Eu preciso estar com vocês. A urgência da situação a impulsionou, fazendo-a esquecer momentaneamente todas as inseguranças que a cercavam na cidade com Ricardo sua frente. Ricardo agora parecia um pilar de força. Ele chegou mais perto, percebendo os contornos de sua dor. Ana olhou para ele, buscando apoio atrás daquele olhar confuso e intenso. Vou com você. Você não está sozinha. A oferta dele a surpreendeu. Ao mesmo tempo, um calor a invadiu, como se um fio invisível os conectasse, renovando a esperança. Podemos enfrentar isso juntos. Ana assentiu e, em um impulso, segurou a mão dele. Obrigada, Ricardo. Enquanto se afastavam, ouviram um murmúrio da multidão atrás deles, como se o resto do mundo tivesse sumido diante do abismo que se formara entre a vida e a morte naquilo que era o seu lar. O carro acelerava, mas a mente de Ana estava em um turbilhão. O que fazer se seu pai não estivesse lá quando chegassem? A ideia de perder a figura paterna dilacerava seu coração. Ela ia voltar ao lugar onde sempre se sentiu segura, mas agora aquele espaço se tornará um campo de batalha entre a esperança e o medo. No carro, o silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pela música baixa que Ricardo ligou para acalmá-los. Ana, ele iniciou, com cuidado. Estamos juntos nesse. O que aconteça, vamos enfrentar juntos. Ela olhou para ele, os olhos marejados irradiando gratidão e a convivência que eles estavam começando a compartilhar de novo. Seja como for, preciso de você ao meu lado. O passado não importa agora, precisamos nos unir para o futuro. E enquanto as árvores passavam como sombras pela janela, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma.
não só enfrentaria qualquer que fosse a tempestade que estava por vir, mas também lutaria para reconstruir o que havia se perdido. Mas a vida, com suas reviravoltas inesperadas, ainda guardava surpresas. Ao chegarem na entrada do hospital, um homem familiar estava lá, esperando, sua expressão sombria e séria. Ele percebeu Ana e sorriu com tristeza, o que fez seu coração parar. Você não vai acreditar no que aconteceu. O tormento estava apenas começando. Quando Ana se aproximou, seu coração disparou. O homem diante dela era seu tio, Carlos, irmão do pai. Ele costumava ser uma presença constante na vida dela, mas naquele momento, sua expressão traiçoeira revelava que algo estava muito errado. Ana sentiu o estômago apertar, uma sensação que misturava ansiedade e medo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Ana, eu não sabia como te avisar, a voz dele tremia. Seu pai, ele não estava só no acidente. Ana franziu a testa, as palavras não faziam sentido. O que quer dizer com não estava só? O que mais aconteceu? Ela começou a tremer, a incerteza a perturbava. Todo seu corpo implorava por respostas. Carlos respirou fundo, como se estivesse carregando um peso que não deveria ser compartilhado. Ele estava ajudando um amigo que teve um problema com o carro na estrada. O que sei é que teve uma colisão. E o amigo, ele não sobreviveu. As palavras ecoaram e, por um momento, Ana se sente paralisada. A cena de um pai corajoso, sempre disposto a ajudar os outros, se misturou a uma realidade impossível de aceitar. As lágrimas começaram a brotar novamente, carregadas de uma dor imensa. Como poderiam ter tirado alguém tão generoso e acolhedor dela? Mas ele vai ficar bem, vai? Vamos levá-lo para casa, certo? A voz de Ana saiu baixa, quase implorando. A esperança era tudo o que restava. Carlos balançou a cabeça. Os médicos estão fazendo o que podem, mas ele está muito machucado. A situação é grave. Sua voz falhou, e naqueles olhos castanhos, ela viu o reflexo de sua própria angústia. Não, não pode ser. O desespero tomou conta de Ana, e um grito involuntário escapuliu de seus lábios. Ricardo ficou ao lado dela, segurando sua mão, mas nada disso parecia real. Precisamos entrar, Carlos disse, mais firme agora, puxando a atenção de Ana para o hospital à sua frente. De alguma forma, aquele prédio conhecido agora parecia um lugar de assombração, um labirinto de esperanças quebradas. Eles se dirigiram à recepção, onde o ar fresco do ambiente contrastava com o desespero pulsante dentro de Ana. Enquanto esperavam, tudo que ela conseguia pensar eram as memórias e risadas que tinha do pai. Os domingos em família, as conversas sobre a vida e os conselhos que sempre a guiavam. Cada lembrança era uma facada no coração. Logo, um médico apareceu, com um semblante sério que não deixava espaço para ilusões. Ana, sabemos que as notícias não são fáceis. Seu pai está na UTI, sua condição é delicada. Precisamos de um tempo para avaliar seu estado. As palavras ecoaram mais uma vez na mente de Ana, como um mantra aterrador. Ele vai ficar bem, não vai? Isso é só uma fase, ele vai sair dessa. O médico olhou de uma forma que fez a respiração de Ana falhar. Faremos o possível. Mas precisamos que você fique preparada para qualquer situação. A sala da UTI era um lugar assustador, cheio de luzes, aparelhos e o som incessante de monitores. Vários familiares estavam em volta de camas, suas expressões carregadas de ansiedade. Ana sentiu uma onda avassaladora de tristeza, mas também uma estranha determinação começava a se formar dentro dela. Eu vou ficar com ele, murmurou, mais para si mesma do que para Ricardo e Carlos. Ricardo se aproximou, envolvendo a mão dela em um gesto reconfortante. Estarei aqui. O que precisamos fazer é ficar perto. Enquanto se preparavam para entrar, Ana respirou fundo. O que quer que a vida reservasse, ela estava pronta para lutar. Contudo, uma nova sombra se aproximava, e a sensação de que ainda havia muito mais à frente assombrava. Mas dentro da sala, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar estava sentada, a cabeça baixa. Ao se aproximar, Ana parou. Não pode ser. Era uma amiga de infância. A última pessoa que ela esperava ver ali. E a pergunta passou por sua mente. O que mais eles não sabiam sobre a situação de seu pai? Ana hesitou, a voz da amiga ecoando em sua mente. Por que você está aqui, Clara? O tom acusatório quase escapuliu. Clara levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, um reflexo de dor e culpa. Eu soube do acidente e vim ver como vocês estão. Sou amiga do seu pai, sabe? A expressão dela era uma máscara de angústia.
Ana piscou rapidamente, lembrando-se dos dias em que Clara era uma constante em sua vida. Mas agora, uma onda de ressentimento a invadiu. E por que você não estava aqui antes? O desespero e a dor transpareciam em suas palavras. O ambiente estava pesado, e Ana desejava que a situação não estivesse tão enredada em ressentimentos. A resposta de Clara foi um sussurro: eu me distanciei, assim como você. Mas o meu distanciamento talvez tenha custado vidas. Elas estavam mostrando a verdadeira coragem, enquanto eu me escondia com as minhas próprias inseguranças. Ana olhou nos olhos de Clara, o passado entrando em confronto absoluto com o presente. Historicamente, elas sempre tinham sido unidas, mas agora, a confusão e a dor que carregavam as distanciavam. Eu não quero ficar presa a questões do passado, Clara, principalmente agora. A frustração a dominava e, ao mesmo tempo, era difícil não se conectar à tristeza que cercava aquela sala. Eu sei, Clara respondeu, a voz embargada. Só queria que seu pai soubesse que ele é importante para muitos de nós. Ana sentiu um arrepio ao recordar os esforços do pai, sempre disposto a ajudar aos outros, mesmo quando sua própria força estava vacilante. Mas a defesa em seu coração não se desfazia facilmente. Se Clara estava disposta a lutar com ela, precisaria fazer isso ao lado dela. Precisamos nos unir, então. Para ele. Um pequeno sorriso de compreensão surgiu no rosto de Clara, e Ana sentiu uma pequena centelha de esperança. Fortalecidas pela lembrança do pai e todas as tentativas que ele fez ao longo dos anos para unir pessoas, elas se prepararam para lutar. Na sala da UTI, Ana se posicionou ao lado da cama de seu pai, cada detalhe profundamente marcado em sua memória. A forma como ele respirava, as pequenas máquinas que faziam barulhos constantes, e a fragilidade visível de um homem que sempre foi uma rocha firme em sua vida. Pai, sussurrou, as emoções engasgadas na garganta. Você precisa ficar bem. Eu estou aqui, e eu quero fazer tudo o que for preciso para que você volte para casa. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, misturando-se com um adeus silencioso. O mundo parecia reduzir a nada, exceto pela batalha que agora se desenrolava dentro dela. Ricardo entrou, uma presença reconfortante ao lado dela. Ele segurou a mão de Ana, e aquele toque fez tudo parecer um pouco mais suportável. Estamos juntos nisso, Ana. Sua força é inspiradora. Às vezes, a luta é o que nos traz de volta ao que importa. Ana assentiu, sentindo a determinação renascer dentro dela. Eu vou fazer isso, Ricardo. Não importa o quanto vai doer, não vou desistir. Naquele momento, o que parecia difícil, doloroso e interminável começou a se transformar em uma jornada de renovação e esperança. Ana percebeu que essas novas alianças com Ricardo, Clara, até mesmo com Letícia estavam a seu lado, como um exército enquanto ela enfrentava os desafios que eram, antes, apenas um eco distante de sua vida. Ela fez uma promessa a si mesma, não só lutaria pelo seu pai, mas também pelas conexões que estavam se reestabelecendo, pelas amizades perdidas que estavam voltando à tona e pela comunidade que tanto a havia acolhido, mesmo quando se afastou. Enquanto se preparavam para a batalha, uma luz avermelhada entrava pela janela. Era como se o universo a encorajasse. Está tudo bem, sussurrou ao pai. Vamos lutar juntos. E com isso, Ana sentiu o mundo girar, um novo começo pulsando em suas veias. Percebeu que a vida, assim como a neve que derretia ao sol, trazia renovação. E tudo o que restava fazer era acreditar na força do amor e da comunidade para criar um futuro brilhante, onde cada lágrima se tornaria uma gota de esperança. Agora, Ana estava pronta. Era hora de recomeçar. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa fazer parte disso.